Unidade de concentração, depois de solubilidade, é um dos tópicos mais importantes para a gente poder passar a próxima etapa da matéria. Vou destacar entre as concentrações que nós já trabalhamos, a concentração comum, ou concentração em gramas por litro, que é uma razão entre a massa e o volume da solução, normalmente trabalhada em gramas por litro. Determina a massa de soluto dissolvido em 1 litro de solução. E a molaridade, ou concentração molar, que é dada pelo número de mols pelo volume em litros. Como o número de mols é a massa sobre o mol, se eu faço a substituição, massa sobre o mol vezes o volume. É uma unidade datada, trabalhada, em mols por litro. E ela caracteriza para mim o número de mols de soluto dissolvidos em 1 litro da solução. Embora trabalhemos as outras, as mais importantes que você vai precisar para a próxima fase da matéria são essas duas iniciais. Só para exemplificar, se você tem um suco que encerra 60 gramas, então essa é a massa que você dissolveu. Em 200 mililitros, que equivale a 0,2 litros, esse é o volume da solução, então a concentração comum é a razão entre a massa de soluto e o volume da solução em litros. 60 gramas dissolvido em 0,2 litros vai dar 300 gramas por litro. Então, essa é uma solução que, se eu tivesse 1 litro, teria 300 gramas dissolvidos. No outro lado, aqui você definiu o número de mols que você dissolve num determinado volume, que aqui foi dado como 10 litros. A molaridade, ela expressa justamente quantos mols você dissolveu por litro de solução. Então, sendo assim, ele dissolveu ali 4 mols em 10 litros, o que vai dar 0,4 mols por litro. Ou seja, em cada 1 litro dessa solução, tem 0,4 mols dissolvidos. As concentrações são formas de expressar uma relação entre, principalmente aqui, a quantidade de soluto dissolvida em massa ou em número de mol pelo volume da solução. Quando ele amplia essa ideia, é muito comum ele dar a massa da substância que ele dissolve. E ele diz quem é a substância, para que eu possa, com isso, calcular quem é o mol. 4 vezes a massa do oxigênio, que é 16, 64, com 32, 96, com 2, 98. E ele diz que o volume de solução é de 2 litros. Então, se eu quero calcular a concentração comum, ela vai ser uma relação entre a massa e o volume da solução em litros. Isso vai dar 490 em 2, isso vai dar 245 gramas por litro. Se eu quero a concentração molar, ou molaridade, isso vai ser a massa de soluto sobre o mol vezes o volume em litros. Substituindo as informações, 490, o mol é 98, o volume é 2. 5 sobre 2, 2,5 mols por litro. E aí a gente vai relembrar daqui a pouco a última das concentrações importantes do processo na aula que se segue. Um abraço e até a próxima.